Olá, turma, boa noite. Vamos lá com mais uma aula. Primeiro é um prazer estar com vocês. A gente vai continuar falando sobre os remédios constitucionais. Eu quero pedir desculpa aqui que semana passada foi muito complicado para mim. E as aulas que eu pretendia postar para vocês e fazer aqui no Instagram ficou meio difícil. Mas essa semana eu vou adiantar as aulas, vou fazer alguns vídeos menores e para a gente poder compensar o conteúdo da aula passada, da semana passada, e acrescentar algumas aulas, já adiantando um pouco o conteúdo, ok? Cleelson, boa noite. Eu sei que alguns não estão esperando essa aula mais cedo, né? É porque eu falei com alguns alunos e me falaram que o professor Sami já postou algumas aulas bem adiantadas, né? Então eu não entrava nesse primeiro horário porque eu achei que ele estava dando aula por outro aplicativo, mas aí hoje conversando eu percebi que a forma dele postar, ele já posta vários vídeos, não grava no aplicativo online, né? Então a gente vai falar de habeas data, tá? Que é outro remédio constitucional, ok? A gente vem falando sobre as formas de controle de constitucionalidade, né? Falamos sobre a forma de controle difuso, né? Que é aquele onde o juiz, uma comarca, os tribunais espalhados pelo Brasil, né, tem esse poder desse controle difuso. Quando perceberem que alguma coisa está contrariando o texto constitucional, eles podem utilizar da prerrogativa que tem para dizer que é inconstitucional, para não levar aquela ação adiante. Então esse controle difuso, controle concentrado, a gente já viu que é aquele que está nas mãos do guardião da Constituição, do STF. Boa noite, Stephanie. E a gente viu que também tem um controle individual, aquele que o cidadão também tem, ou seja, quando se sentir violado uma das suas prerrogativas constitucionais, um dos seus direitos fundamentais, o próprio cidadão pode, tendo o seu direito violado, pode também acionar o judiciário para querer que seja revisto, né? Seja garantido o seu direito. E por isso isso é chamado remédio constitucional, né? Aquele diante de uma violação, diante de uma contrariedade do texto constitucional, o próprio cidadão aplica essa prerrogativa trazida dentro do texto da Constituição. E eles estão aqui elencados no artigo 5º. A gente falou passado a respeito do habeas corpus, né? Que o habeas corpus é justamente esse remédio utilizado para garantir o direito de ir e vir, né? O direito de locomoção do cidadão, da pessoa, né? A gente viu que ao longo da história, por muitas vezes, a pessoa tinha restringido o seu direito à liberdade, muitas vezes de forma injusta, arbitrária. Então o habeas corpus ele veio justamente com essa intenção de garantir esse direito de ir e vir, né, o direito de locomoção do cidadão. Então ele não tem a gente viu que ele não tem um caráter formal, né? A gente viu que ele pode ser utilizado como a partir de uma folha de papel de pão, a partir de uma folha de papel higiênico, como tem caso, né? Ele pode ser ajuizado por qualquer pessoa, né, em busca de garantir o direito à locomoção seu ou de um terceiro, né? Ele pode ser ajuizado até de forma preventiva, né? Um habeas corpus preventivo, por exemplo, quando alguém está na iminência de ter seu direito à locomoção, seu direito de ir e vir, ou de ficar ameaçado, né? Diante de uma ameaça iminente. Nós vimos agora o caso recente
da esposa do Queiroz, né? Que ela não foi encontrada pela justiça e ela teve a prisão preventiva decretada, né? Estava como foragida e assim o advogado interpôs um pedido de habeas corpus preventivo. Ela não tinha seu direito de locomoção restrito ainda, ela não estava presa, ela não estava dentro do cárcere, mas ela estava sendo procurada pela polícia. No momento que a encontrasse, ela seria presa. Então ele ajuizou um habeas corpus preventivo, como forma já de se garantir, né, aquele direito dela, que é elencado no artigo 5º, né, artigo 68. Então, assim, uma forma de garantir, de impedir que o Estado alcançasse, que prendesse, que restringisse seu direito. Então, essa é uma das formas do habeas corpus. Também tem um habeas corpus coletivo, ele pode ser feito em detrimento de mais pessoas. E a gente viu que ele é justamente para resguardar esse direito. Gente, eu quero pedir desculpa para vocês em relação à semana passada, né? Eu estou envolvido também aqui com a campanha eleitoral e estou com alguns partidos aqui orientando. Nós temos uma convenção, né? Agora a partir do dia 31. Isso requer um trabalho burocrático muito grande. E aí eu acabei organizando. Semana passada ficou muito complicado, né? Eu comecei a fazer e já começou a complicar. Mas agora eu observei como é que o professor Sami está fazendo, e eu vou utilizar a mesma ferramenta dele. Ele grava vídeos menores, né? E posta. Eu vou gravando vídeos menores e colocando mais aulas, né? Logo durante toda a semana na plataforma, e vou avisá-los. E estou pensando também em criar um grupo de WhatsApp específico para a nossa turma, né? Porque nós temos aquele lá que está junto com a instituição e todo mundo. Estou organizando isso daí também. Achei muito interessante a forma com que ele está organizando as aulas dele. Mas eu quero já pedir perdão desde agora, viu? Então a gente entra hoje num tema específico, que é o habeas datas, tá? Boa noite todo mundo que está chegando aí. O habeas datas, a intenção dele é justamente assegurar outro direito constitucional garantido também, está aqui no artigo 5º, elencado aqui no artigo 5º. Boa noite, Elane. E o artigo 5º, vamos lá, para a gente ver o que diz o texto da Constituição, né? O artigo 5º, no inciso 72, diz assim: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informação relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A linha B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tá? Eu quero que você anote de forma bem resumida. Habeas datas, a função desse remédio constitucional habeas datas é o quê? Assegurar o conhecimento de informação, né? Ou retificação de informação, principalmente informações constantes em banco de dados públicos, tá? De banco de dados públicos. Então, esse remédio constitucional, ele parte de uma denegatória, né? Então, eu solicito a Receita Federal do Brasil que ela corrija, né, o meu nome ou uma informação minha no meu imposto de renda ou qualquer outra coisa, colocar um valor a mais daquele que for correto. Eu solicito para a Receita para que ela faça essa retificação. A Receita vai e nega, diz que está correto, não tem o que alterar.
Eu reitero o pedido e a Receita Federal volta a negar. A partir dessa resposta dela denegatória, eu ajuizo uma ação, né, no tribunal e peço para que ele reconheça, através do habeas data, o meu direito constitucional de retificação de um dado pessoal, né, que está incorreto conforme provas acostadas, né, e juntando as provas, eu demonstro para o magistrado, para o relator do processo, que o meu dado está incorreto, o valor era X e foi colocado Y, e a Receita se nega a corrigir aquele dado. Então isso é retificação. A outra forma é quando eu requeiro a um órgão público, né, uma informação minha, né, por exemplo, um extrato bancário, né, ou para o INSS um extrato bancário da Caixa Econômica, ou para o INSS uma declaração de dependente, né. O habeas data está no 72, Elaine. 72, acho que é 72. LXXII2. LXX2. Artigo 5º da Constituição, viu? Logo, tem o habeas corpus, que é o 68, o mandado de segurança, que é o 69, e o 72 é o habeas datas, ok? Então, assim, eu solicito um extrato da Caixa Econômica e ela me nega, ou solicito uma declaração de dependente de previdenciário no INSS e ele me nega, e eu insisto e ele me nega. Aí essa ferramenta, esse remédio constitucional, esse instrumento que me garante que eu tenha acesso a uma informação, né? Acesso a uma informação, ok? Então, assim, o habeas datas é uma ação constitucional por excelência, né? A origem desse instrumento, né, desse remédio, ele veio nos Estados Unidos, né, no ano de 1974, que foi primeiro começou pela Freedom of Information, ou seja, liberdade de informação, esse ato de 1974, né, aí depois ele foi alterado, né, pelo Freedom of Information Reform Act. Então, assim, pelo outro ato que alterou o Freedom of Information de 74, que foi esse novo ato, o Freedom of Information Reform Act, ele é de 1978. Então ele veio justamente, a história desse remédio constitucional, dessa ferramenta para se garantir, ela vem do direito norte-americano, tá? Justamente com essa intenção. Freedom of Information é a liberdade de informação, né? Veio como um direito de garantir essa liberdade de informação. Então, assim, ela veio justamente para avisar isso, possibilitando o acesso particular da pessoa às informações constantes de registros públicos e particulares permitidos ao público. Eu me deparei com uma situação dessa em 2010, né? Eu não cheguei a ajuizar o habeas datas, mas eu passei por uma situação de uma negligência médica, né? E o médico, eu solicitei ao hospital o prontuário médico, que era justamente onde continha a informação que eu precisaria para ajuizar uma ação de indenização por danos materiais, danos morais e danos estéticos provocados pelo médico, né? Porque foi uma situação de apendicite que o médico protelou alegando ser infecção urinária, né? E por conta disso eu fui operado com apêndice já supurado, né? E risco de morrer e tudo. E aí eu solicitei ao hospital, à época, o prontuário. E eles, no primeiro momento, eles negaram. E eu comuniquei isso para o Ministério Público, disse que eu havia solicitado aquele documento, que era público, e o hospital tinha negado. E a promotora de justiça pediu à época, e eles entregaram. Só que eles entregaram de forma adulterada,
né? Tinha um campo que foi inserido pelo médico, né, de forma com uma caligrafia totalmente fora daquela que ele tinha utilizado no atendimento, com uma caneta totalmente diferente, que era visível, era grosseiro a adulteração do documento. E aí, a partir daí, justamente foi o que ele só acrescentou ali o que ele utilizou como matéria de defesa. E eu lembro que eu mesmo, na época, não era advogado, eu fui me defender no Conselho Regional de Medicina. E quando eu cheguei no conselho, eram 18 médicos, eu ganhei lá de 15-3, e o que eu utilizei foi justamente a adulteração, né? Eu mostrei para eles, para que todos vissem a diferença da caligrafia, que realmente havia uma informação inserida posteriormente e tal, e aí eu consegui ganhar, tanto na via administrativa quanto a indenização. Mas assim, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: numa situação dessa que eu vivenciei, se pois é, Cleice. Aí eles, numa situação dessa que eu solicitei o hospital negou, por exemplo, de promotor pediu, se eles tivessem negado ainda, seria um remédio para interpor. Primeiro eu solicitaria para o juiz aqui, e o juiz ia intervir pedindo para eles, ia solicitar com certeza com liminar, o juiz ia pedir, eles iam negar, aí o remédio constitucional a ser interposto seria o habeas datas. É justamente para garantir o seu direito à informação. Então essa é a finalidade, né? A finalidade é que o cidadão, você, eu, né, nós tenhamos o acesso a dados que estejam guardados em registros públicos ou privados. Embora a incidência seja maior nos registros públicos, mas ele também é cabível no caso dos registros privados, ok? Então, assim, se for necessário, por exemplo, é justamente para que eu tenha acesso a essa informação que está restrita àquele órgão, está guardada lá nos arquivos dele, ou para que essa informação seja corrigida, porque ela consta lá, mas ela consta de forma incorreta, né? E ela, por ser uma informação pública, aqueles que têm acesso a essa informação, eles a têm de forma errada. Então, ela é utilizada dessa forma, né? Eu quero citar para vocês aqui um ensinamento do professor Michel Temer, né, que ele traz justamente isso. O Michel Temer, nosso ex-presidente, ele é constitucionalista, né? E um dos livros dele ele fala isso, é que o habeas datas é fruto de uma experiência constitucional anterior em que o governo arquivava a seu critério e sigilosamente dados referentes à convicção filosófica, política, religiosa e de conduta pessoal dos indivíduos. Ele cita uma época aqui, no livro dele, que isso era fruto de um período anterior, em que o governo ele arquivava a seu critério, sigilosamente, né, dados referentes à convicção filosófica, política, religiosa e de conduta pessoal dos indivíduos. Eu não sei se vocês lembram, mas logo no início do que o governo Bolsonaro assumiu, um dos atos dele, acho que não sei se foi no gabinete de segurança pública, ou segurança alguma coisa lá, era justamente que fosse imposto sigilo aos documentos públicos, né, aos documentos específicos lá. E isso foi, não sei se foi esbarrou no STF, eu sei que não se foi concedido esse direito, né? Por quê? Porque documentos públicos, eles têm que ser públicos, né? Se eles estão dentro do órgão, eles não podem ser. Então, assim, se por exemplo, nesse caso do Bolsonaro, se ele conseguisse colocar sob sigilo aquelas informações públicas, né, eu poderia muito bem recorrer, né, e solicitar através de um habeas datas que fosse garantido o acesso àquelas informações a mim como cidadão, tá? Isso é previsto na Constituição. Então, assim, a gente percebe que esse remédio constitucional ele traz assim, um embate principalmente ideológico, ele é fruto disso daí, né, que fizeram parte de um passado meio sombrio do país, né, um passado meio complicado, onde o Estado ele tinha acesso às informações e o cidadão não poderia obtê-las, certo?
Então, assim, a intenção do habeas data é justamente isso. Se nós lemos o texto constitucional, ele fala justamente dessa forma. Ele diz que é a intenção, ou concede-se habeas datas, no caso que ele diz, né? A ação de habeas datas para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, né? Aquele que busca a informação, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, né, para fins, inciso, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo, né, por processo sigiloso, judicial ou administrativo, né? Ou seja, a outra via seria ajuizar uma ação em desfavor daquele órgão que está retendo informações pessoais minhas, ok? Então, eu poderia ajuizar uma ação e esperar um tempo maior. O habeas datas, não, ele é uma ação mais rápida porque de cara se comprova que está sendo violado um direito garantido no bojo da Constituição, artigo 5º, né, inciso 72, ok? Gente, eu vou fazer vídeo curto, então eu vou concluir esse vídeo bem aqui sobre habeas datas, tá? E já vou voltar para a gente gravar o outro sobre mandato de segurança, perfeito? Aí vocês só retornam. Abraço.